Quero te convidar nesse momento a abrir ou acessar a sua Bíblia em Salmo de número 62. Nós queremos refletir um pouco dentro deste salmo nesta noite. Salmo de número 62. Estejam sentados, porém reverentemente, acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação. A minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinereis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como onde derrubar a sua excelência, deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Pai querido, lida a tua palavra. Peço do Senhor neste momento a iluminação e a unção do teu Espírito para considerá-la. Em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos esse Salmo 62 numa série de estudos do livro de Salmo que fizemos aqui nas quintas-feiras. Mas hoje eu não vou fazer um estudo do Salmo, vou fazer uma exposição temática de uma reflexão da palavra de Deus, em que eu quero falar a partir do seguinte tema: o que fazer quando precisamos de socorro? O que fazer quando precisamos de socorro? Você grita, né? Socorro! O que fazer? Nós estamos vivendo este mês de setembro, o mês de setembro amarelo, e nós pensamos, algumas reflexões que temos feito, inclusive nos lares, nós temos trabalhado nesse aspecto. E eu quero pensar aqui, neste dia de hoje, o que fazer? E usar naturalmente as verdades descritas aqui nesse salmo. Quando nós precisamos de socorro. Uma das coisas mais desesperadoras da vida é quando precisamos de ajuda e buscamos freneticamente alguém que possa estender-nos as mãos, que possa nos tirar daquela situação de calamidade, e ninguém se apresenta para nos ajudar. Ah, que coisa difícil. Quando você depende de ajuda, quando você precisa do socorro do outro, quando você precisa de um ombro amigo, você precisa de alguém para poder se apoiar e você não encontra, é desesperador. É uma das piores coisas que tem. É quando você precisa de uma ajuda, você está precisando de um socorro, precisa de uma solução e não encontra ninguém. Em alguns casos, isso pode acontecer nas partes mais naturais da vida. Eu, quando estou dirigindo e passo perto de alguém que está com o carro ali estragado, eu fico com pena e com o seguinte pensamento: poderia ter sido eu. Estou na minha rotina e o carro estragou ali. Quando você vê um acidente de trânsito, você também, puxa vida, se eu tenho misericórdia dessa pessoa, poderia ter sido eu.
Em muitos casos, aparecem pessoas para socorrer. Tem algumas classes do trânsito que são muito solidárias uns com os outros. Por exemplo, uma das classes é a classe dos motoqueiros. Um motoqueiro, aconteceu um acidente com um, para um monte de moto para poder ajudar. A ideia de oferecer o socorro e a solidariedade. Outra classe também que são muito solidárias entre si é a classe dos caminhoneiros. Caminhoneiro também, se acontecer um problema com o caminhoneiro, ele para. E se acontecer até com outros casos, ele para poder dar assistência, para poder dar esse tipo de assistência. Então, são socorro prestado em determinados momentos. Mas há situações, há momentos em nossas vidas que nós estamos dependentes de um amparo, dependentes de um socorro, dependentes de uma ajuda, dependendo de que alguém possa estender a mão para nós e ela não acontece de forma alguma. Não apresenta ninguém para nos ajudar. Muito pior ainda é quando recebemos promessas de que tal coisa será feita em breve e a gente espera com o coração apertado o dia prometido chegar, e quando chega aquilo que seria a nossa salvação, a solução do nosso problema não é cumprida. Isso acontece também, né? Às vezes não é cumprido. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é um livro sábio, cheio de conselhos, quando se trata de buscar socorro e livramento para os nossos problemas. O salmista, no Salmo 60, verso 11, ele declara o seguinte: presta-nos auxílios na angústia, pois vão é o socorro do homem. Fala para Deus prestar um auxílio na angústia, no momento da turbulência, e ele reconhece que o socorro do homem muitas vezes é bom. Porque há situações em nossas vidas, meus irmãos, que você pode contar com a solidariedade do ser humano, e nós precisamos sermos solidários com os outros e também receber a solidariedade de outros. Nós precisamos agir assim. Mas há situações na minha vida e na sua que só Deus pode nos socorrer. Que só Deus pode entrar com providência. Que só Deus tem como, na verdade, ministrar às nossas vidas. Em Isaías, capítulo 3, versículo 1, nós lemos que o próprio Deus lamenta porque Israel busca auxílio em outras fontes. Em vez de buscar auxílio no Senhor, ele busca em outras fontes. E aí Isaías 3:1 diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, se estribam em cavalos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel e nem buscam o Senhor. Não atenta para o Santo de Israel e nem buscam o Senhor. Então, a ideia é que em todas as circunstâncias nós precisamos buscar o Senhor para poder nos socorrer. É claro que o Senhor pode até usar o ser humano para poder abençoar a nossa vida. Pode até usar as circunstâncias. Eu sempre cito o Salmo 118, verso 7, que o salmista diz assim: o Senhor está comigo através daqueles que me ajudam. Ou seja, em instância maior, quem nos ajuda é o Senhor. É Ele que nos ajuda. Entretanto, Ele pode usar as pessoas. Ele pode usar pessoas, e eu e você precisamos nos colocar à disposição de Deus para poder ser usado para ajudar alguém. E certamente amanhã ou depois a gente precisa de ajuda e a gente recebe. Nós somos ser usados para poder exercer misericórdia com o outro, porque num outro momento a gente pode precisar de misericórdia também. E a hora que precisa, naturalmente você irá encontrar. A chamada lei da semeadura, ela é muito importante nesse sentido. Então, queridos, diante desta exposição aqui, o que devemos fazer em tempo de angústias, em tempo de grandes necessidades? O que é que devemos fazer? Uma primeira verdade que eu coloco aqui: o que fazer em tempo de angústia? O que fazer, ou o que fazer quando precisamos de socorro? Você está precisando de socorro em alguma área da sua vida? O que fazer? Em primeiro lugar, esperar em Deus. Essa ideia do esperar tem o sentido de confiar, porque o versículo 1, ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente.
porque dele vem a minha salvação. O Senhor Deus ministra sobre a vida do ser humano a salvação de ordem espiritual, que a palavra de salvação tem algum sentido. A salvação de ordem espiritual, quando o ser humano crê em Cristo como seu Salvador pessoal, quando o ser humano confia em Jesus como seu Senhor, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus, Jesus é o único mediador, Jesus é aquele que Pedro apresenta, que não há outro em que nós podemos ser salvos, a não ser em Jesus Cristo. Então, a salvação espiritual somente em Jesus. Mas nós temos outros aspectos da salvação. A salvação de uma luta, de uma provação, de um problema, de uma dificuldade. Que Deus é que pode fazer isso e pode usar as circunstâncias. Pensa naquela mãe que, em situação de angústia, precisando de socorro em relação ao filho, ela chega no médico e fala assim: doutor, salva meu filho. Ela está querendo dizer para ele: doutor, dá um jeito aí de curar meu filho. E Deus pode curar usando naturalmente a medicina, usando o médico para poder operar aquela cura. Então são situações assim, salvação de um perigo. Temos muitos casos na Bíblia, por exemplo, nós temos Pedro, quando caminha sobre as águas, de repente afunda, ele diz assim: salva-me, Senhor, que eu estou perecendo. Salva-me. Salvação não é espiritual, é a salvação de um perigo, salvação de uma dificuldade, salvação daquele risco de morte naquela hora. E o Senhor o salvou. O Senhor ministrou a vida dele naquele momento. Então, nós temos vários aspectos da salvação na palavra de Deus. E temos também a salvação espiritual, que só pode ser alcançada mediante Jesus Cristo e não há outros intermediários. A salvação de outras circunstâncias, Deus pode usar outras pessoas. Agora, no que diz respeito à salvação espiritual, Deus usa a mim e a você apenas para poder compartilhar a fé cristã. Mas a salvação é Cristo quem proporciona. Só Jesus é quem pode, de fato, proporcionar. Então, queridos, quando você está precisando de socorro, você que nos ouve aqui na transmissão, você que está aqui nesse santuário, quando você está precisando de socorro, uma primeira verdade que o salmista traz para nós aqui é esperar em Deus. Somente em Deus a minha alma espera, silenciosa. Ou seja, eu confio no Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele vai atuar na minha luta. Ele vai atuar na minha circunstância. Ele vai atuar no meu problema, porque é dele que vem o meu socorro. É dele que vem a minha salvação. É dele que vem a bênção para a minha vida. Meus amados, não é fácil aquietar o coração no meio de tantas tribulações e esperar uma direção divina. Nós temos a tendência de tentar resolver por nós mesmos, muitas vezes. É claro que a parte que cabe a nós, a gente tem de fazer. Porque Deus, Ele faz aquilo que, na verdade, não cabe a nós, que não está no nosso. Ele pode até fazer por nós através de nós mesmos, através de outro. Mas a ideia central do texto aqui, nós temos de esperar em Deus. A gente pode orar, a gente pode buscar. E, aliás, é muito importante a oração. O Salmo 86, verso 7, diz assim, o salmista diz assim: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. No dia da minha angústia, ou seja, eu posso ter passado, estar passando, ou passarei por um momento de angústia. Mas neste dia, o recurso é clamar ao Senhor. E o resultado é que o Senhor verdadeiramente nos responde. Então, queridos, lá no versículo 2, não é fácil ficar desesperado, não é fácil aquietar o coração. É mais fácil ficar desesperado. É mais fácil tomar uma porção de desespero, e muitas vezes até passional. Como isso pode estar acontecendo comigo? Como é que eu estou vivendo isso? E a gente até reclama, né? A gente até questiona. Por que eu estou vivendo essa situação? E aí nós lemos no versículo 2, o salmista diz assim: somente em Deus. Versículo 1, né? A minha alma espera. E o verso 2 diz assim: não serei
muito abalado. Em outra versão diz assim, não serei grandemente abalado. Olha para você ver, na verdade, quando você espera em Deus, ele confia que não será grandemente abalado. Não há um abalo constante quando você, na verdade, confia em Deus. Aliás, querido, Deus nunca prometeu que não passaríamos por tribulações. Ele nunca prometeu isso. Foi o contrário. Lá em João 16:33, eu sempre cito esse texto, nós vemos Jesus dizer assim, tenho-vos dito isso para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É o Cristo que nos convida a bom ânimo, ainda que diante das aflições. A experimentar paz, ainda que diante das turbulências da vida. Não somos convidados. A atitude correta, portanto, não é o desespero, portanto, não é o desespero, mas é uma espera confiante em Deus, que tudo sabe, que tudo pode. Ele é o Senhor. Ele é absoluto. Ele está no controle. Ele vai agir a seu tempo. Então, você precisa confiar verdadeiramente nele. Esperar nele. Esperar em silêncio pela libertação do Senhor. O versículo número 5 diz isto. Ele diz assim, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista no Salmo 40, ele diz assim, eu esperei pacientemente pelo Senhor. Em outra tradução, eu esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. E ouviu o meu clamor. E me ouviu diante desse pedido. Então, é preciso esperar pela libertação do Senhor. É preciso crer que o Senhor entrará com providência e o Senhor irá libertar. Então, o primeiro recurso que o salmista apresenta aqui para mim e para você, nesse contexto de fazer com precisão de socorro, é esperar em Deus. Uma segunda verdade que eu coloco aqui é ter certeza de que Deus age. Não é esperar duvidando, não. Não é esperar com dúvida, não. É esperar tendo certeza da ação divina. É por isso que o versículo 5 que eu acabei de ler, ele diz aqui, a confiança salmista, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Deus é a nossa rocha, ele firma os nossos pés. Deus é o nosso alto refúgio, ele guarda a nossa mente. E o versículo 6 ainda diz o seguinte, só ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. Não só esperar em Deus, mas ter certeza que Deus age. E ainda no versículo do Salmo 121, verso 1, o salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde. Eleva os meus olhos para os montes e pergunta, de onde vem o socorro? E ele mesmo responde, como é que é mesmo? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu socorro vem do Senhor, e é certeza. É garantia de que Deus verdadeiramente age em nossas vidas. Deus vai agir com o seu braço forte. Creia nisso. Você acredita nisso? Você crê nisso? Deus vai agir com o seu braço forte. O salmista nos ensina que este Deus do qual estamos esperando o livramento tem grande poder. Pois ele já criou do nada o céu e a terra. Se ele fez isso, não poderá também realizar o socorro que nós buscamos? O socorro que nós esperamos? O socorro que nós queremos? Ainda antes que houvesse dia, de Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Por isso, no momento de quando você precisa de socorro, quando você precisa de livramento, quando você está precisando de socorro, não só esperar em Deus, mas também confiar, ter certeza de que Deus age, de que Deus vai agir na sua demanda. Deus vai agir
no seu problema. Deus vai agir na sua luta, porque o nosso Deus não dormita. O Salmista 121 diz que enquanto nós dormimos, Ele vela por nós. Ele cuida de nós. Ele atua em nossas vidas. Então Ele não dormita. Então, por causa disso, nós podemos crer, ter certeza de que o Senhor age, de que Deus vai agir. Está, na verdade, colocando da seguinte forma: o Senhor está no controle de tudo. Ele vai agir. Mas uma outra verdade que eu destaco aqui do salmista também para nós, não só ter certeza que Deus vai agir, mas também vamos agir no tempo certo de Deus. Agir sob o manto de Deus. Agir sob o comando de Deus. Agir sob a direção de Deus. Agir sob a orientação de Deus. Esperar em Deus é ter a certeza que Ele vai agir, não significa permanecer em atitude de passividade, pois essa atitude pode ser transformada em pecado por omissão. Não significa ser passivo. Eu estou esperando em Deus, não vou deitar aqui em berço esplêndido, vou esperar em Deus. Eu confio que Deus age, então deixa eu deitar aqui e esperar Deus agir. É a mesma história daquele rapaz que ouviu um anúncio de emprego, chegou lá 11 horas da manhã, espreguiçando, disse assim: eu vim aqui caçar um emprego. Aí o rapaz falou assim: poxa, mas uma hora dessa você vem aqui? Não, não é para mim, não é para meu irmão que ficou dormindo em casa. Não quer dizer, então, há essa situação. Então é preciso agir no tempo certo. Nós também estamos agir. Nós precisamos tomar decisão. Tempo certo de Deus. Não é? Porque podemos cometer o pecado da omissão. Nós não podemos omitir aquilo que cabe a nós precisamos fazer. Aquilo que cabe a mim e a você, a gente precisa fazer. Não é? Alguém está doente lá, Deus vai me curar. Mas Deus deixou a medicina e você precisa recorrer aos recursos. Ir lá atrás. Né? Então é preciso que assim o faça. Eu creio que Deus pode curar miraculosamente e na minha experiência eu tenho visto muito Deus curando de forma miraculosa e extraordinária. Mas a medicina também é um milagre de Deus. A medicina também é uma bênção de Deus. E Ele pode curar também através da medicina. Não é? O salmista, Salmo 60, verso 12, diz assim: em Deus faremos proezas. Ou seja, debaixo do comando de Deus, debaixo da orientação de Deus, debaixo da diretriz de Deus, debaixo da orientação do Senhor, nós faremos proezas. Nós podemos agir. Então nos ensina, portanto, a palavra de Deus. Deus nos orienta e capacita para trabalharmos o livramento, o socorro de que nós precisamos. Lembremos que é em Deus, porque o poder pertence a Ele. Eu sempre digo isso. E no versículo 11 nós vemos isso aqui, né? Versículo 11 assim: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Eu sempre digo que o poder não está no homem que ora, o poder está no Deus que responde a oração. O poder não está no homem que prega aqui à frente, o poder está em Deus que o usa. O poder é do Senhor, a glória é do Senhor, o louvor é do Senhor. Nós somos tão somente cooperadores de Deus, cooperadores do Senhor. Então é preciso agir no tempo certo de Deus. Evitemos, portanto, a tentação, como diz o versículo 10, né? Versículo: não confieis na opressão, nem vos sobrevessais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o vosso coração. Então, na verdade, precisamos evitar esse tipo de tentação, de realizar por nossas próprias forças e depois dizer que foi orientado por Deus. Alguma coisa assim. Você fez pela sua própria força, pelo seu próprio comando e dizer que foi orientado por Deus. Não confiar nas coisas que nós possuímos, riqueza, poder e sabedoria, para confiar que está no Senhor. Não confiar na segurança tão somente terrena, precisamos dela na nossa vida aqui, sem dúvida alguma, mas confiar no Senhor. É isso que o Salmo 121, verso 1 e 2 diz. Ele faz essa menção, né? Quando ele diz: se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Se eu não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque, na verdade, o cuidado vem do Senhor. É dele que vem todo o cuidado para nossas vidas. Então, precisamos agir desta forma. Não confiar na nossa riqueza, na nossa saúde, no nosso poder, na nossa sabedoria, porque tudo isso se esvai. O Salmo 20, verso 7, nós vemos lá: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E o último aspecto que eu quero considerar aqui, à luz desse texto: louve a Deus pela vitória que é certa. O que fazer, na verdade, quando precisamos de socorro? Louve a Deus. Você precisa, sem dúvida alguma, esperar em Deus, ter certeza que Deus age, agir no tempo certo de Deus e louvar a Deus pela vitória que é certa. O Salmo 89, verso 1 diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, e meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Deus é fiel em todas as suas promessas. Devemos nos preparar para o louvor, para cumprir os nossos votos que fizemos durante a tribulação, durante a luta. É uma tendência normal, na hora da luta você faz promessas, faz votos, você declara alguma coisa diante do Senhor. Então devemos, na verdade, nos preparar para poder fazer isso, né? Devemos proclamar aos outros quem foi Deus que nos livrou de todas as tribulações. Não foi o seu braço forte, não foi o seu poder, não foi a sua riqueza pessoal, não foi a sua capacidade, não foi a sua inteligência, porque tudo isso é dádiva de Deus. Na verdade, tudo é Deus que verdadeiramente faz. Assim, nós podemos dizer, como salmista, no Salmo 57, 7 a 11, diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha. Desperta, saltério e harpa. E eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei e te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus sobre os céus. Seja a tua glória sobre a terra. Aliás, queridos, precisamos louvar a Deus pela vitória que é certa. Ainda que no momento que você passa por luta, você precisa de socorro, precisa de vencer as adversidades, você tem de estar na dimensão do louvor e da adoração. Não da murmuração, não da reclamação, mas na dimensão do louvor e da adoração. Meus queridos, tem pessoas que agem assim, mas há pessoas que têm uma capacidade intensa de, por qualquer circunstância, ter motivo para reclamar. Se dirimiu aquele problema, tem outro motivo para reclamar. Mas a orientação da palavra de Deus devemos agradecer. Devemos glorificar. Em tudo. Agradecer até pelas lutas, pelas adversidades. Aliás, o servo, irmão do Senhor, Tiago, no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passados por várias provações. Parece um contrassenso, né? Alegria na aprovação não é fácil, não, beleza. Alegria na aprovação, não. Mas ele menciona que a prova da vossa fé produz a perseverança, a paciência, a esperança. E ele vai orientando assim. Então, o desafio é, na verdade, ainda que diante das provações, nós estamos na dimensão da gratidão, do louvor e adoração. O coração está doendo, mas o Senhor seja glorificado. A luta é grande, mas o Senhor seja exaltado. Senhor, não está sendo fácil, não, mas eu te louvo por isso. E sei que o Senhor vai me dar
a vitória. Por isso, louve a Deus pela vitória que é certa, a vitória que vai chegar, a vitória que Deus vai te dar. Confiemos, portanto, em Deus, que firmou conosco uma aliança de amor, e Ele estabelecerá a nossa posteridade. Portanto, nas lutas, nas aflições e nas adversidades, esperemos em Deus, tendo a certeza de que o Senhor age, tomando a decisão de agir tão somente sob o comando do Senhor, e finalmente louvemos ao Senhor pela vitória que é certa. Que Ele abençoe a minha vida e a sua, e nos conduza dentro do propósito da vontade dele. Fique em pé nesse momento. Vamos orar. Vamos pedir a Deus o cuidado sobre a nossa vida. Você passa por alguma luta na sua vida pessoal, na sua família, nas circunstâncias da sua vida. Ufa, você precisa do socorro do Senhor? Eu quero te convidar a colocar a sua luta diante do Senhor, a esperar em Deus. E também a estar aqui à frente agora, dizendo: Senhor, eu quero te louvar pela vitória que o Senhor me dá, pela vitória que o Senhor me concedeu. Fez na sua vida, fez na sua família, fez no ente querido seu, onde quer que você esteja. Você quer, neste momento, colocar a sua vida diante do seu Senhor? Eu estou enfrentando, eu não quero saber qual é. Não sei, mas o Senhor o sabe. O Senhor o sabe. Quer dizer assim, eu quero colocar diante do Senhor agora, minha luta, crendo que o Senhor vai agir. O Senhor vai agir. E eu quero, na verdade, te louvar pela vitória que eu vou alcançar em nome de Jesus. Você quer orar comigo aqui na frente desse momento? Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Agora, nós queremos orar. Já agradecendo pela vitória que Deus vai te dar. Agradecendo pela bênção do Senhor na sua vida. Pedindo que Ele esteja atuando de modo muito especial na sua vida. E pedindo a força vinda dEle para você continuar confiando intensamente naquilo que Deus pode fazer. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, Deus amado e Pai bendito, nós nos colocamos diante do trono da graça do Senhor nesse momento. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que por si só fala aos nossos corações. E obrigado, Deus bendito, pelas lutas que enfrentamos. Ó Pai querido, precisamos do socorro do Senhor. Nós dependemos, Pai querido, os teus filhos estão aqui neste momento, porque entendem que precisam do socorro do Senhor em alguma área de sua vida, ou de sua família, ou de seus familiares, ou alguma situação, alguma demanda, ou alguma circunstância, Pai. Eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, pela tua infinita graça e misericórdia, pedir a atuação especial, a atuação libertadora, a atuação abençoadora, o socorro do Senhor, bendito Deus, para esta luta que os teus filhos estão enfrentando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesse ato aqui louvar ao Senhor pela vitória que vai chegar. Se a vitória é a cura de uma enfermidade que o Senhor, bendito Deus, ministra, nós estaremos louvando ao Senhor. Se a vitória, bendito Deus, é a solução de uma demanda, bendito Deus, nós queremos, bendito Deus, agradecer ao Senhor pela solução que vai chegar, pela vitória do Senhor, pelo socorro divino que há de chegar. Queremos, ó Deus bendito, assim como o salmista, esperar confiadamente no Senhor, porque nós não temos tudo, que o Senhor se inclina para nós e ouve o nosso pedido de socorro, Pai. Deus, atue na vida de cada um aqui. Atue na vida de cada família aqui representada. A vida de cada casa aqui nesse momento, Pai. Eu lhe peço que o Senhor, ó Deus bendito, esteja atuando de modo muito especial, de modo muito extraordinário, Pai querido, em nome de Jesus. Aproveite esse momento, Pai bendito, para colocar, ó Deus bendito, o pleito político diante do Senhor. As eleições do dia 6 de outubro. Que o Senhor, ó Pai bendito, em nome de Jesus, permita que sejamos vitoriosos no sentido de colocar ali cidadãos e cidadãs
que, ó Deus bendito, tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o Senhor, tem compromisso, ó Deus bendito, com o temor do Senhor e tem compromisso no sentido de fazer a obra do Senhor de modo especial e estar ali servindo, não, ó Deus bendito, como uma oportunidade, mas servindo como uma vocação para servir. Deus bendito, inclusive nesse ato, está conosco aqui o Sargento Leão, eu o coloco diante do Senhor e lhe peço que o Senhor o ajude nessa caminhada, nessa corrida, nesse sentido, Pai. E que o Senhor, bendito Deus, o esteja direcionando, o esteja guardando e dando segundo a tua misericórdia. Falamos porque estamos agradecendo pela vitória, dando a ele a vitória também nesse pleito, Pai. Deus bendito, eu lhe peço a tua bênção, a tua direção e a tua orientação para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, pode sentar, queridos.